Fala pessoal, vamos corrigir aqui a prova de simulado do Enem que vocês fizeram ontem. Eu vou deixar o link da prova aí na descrição do vídeo, para quem não tiver, e o gabarito também. Então vamos fazer essa correção aqui para a gente conseguir economizar um tempo aí da nossa aula, para a gente poder prosseguir com os conteúdos depois. A primeira questão de física da prova era a questão de número 63. Vamos ler ela então. Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está de acordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com o quê? Vamos pensar no que está acontecendo aqui então. O que ele está dizendo? Quando a gente tem um interruptor e uma lâmpada, quando a gente fecha esse interruptor, a lâmpada ela liga quase instantaneamente. A gente estudou que existe uma corrente circulando por esse fio. Então existem cargas que vão circular pelo fio, pelo circuito, e vão acender a corrente. Conforme as cargas passam pela lâmpada, elas deixam energia para a lâmpada, que se transforma em energia luminosa. Agora, por que é tão rápido? Porque quando a gente fecha o circuito, imediatamente a lâmpada liga. É isso que a questão está perguntando. A gente conversou em aula que o movimento dos elétrons ele é bem lento. Demora para um elétron sair daqui e chegar aqui. Mas o que acontece? Quando fecha esse circuito, imediatamente, quase instantaneamente, um campo elétrico é colocado em todos os pontos do fio que fazem com que todas essas cargas se movimentem ao mesmo tempo. Então o elétron que vai ligar essa lâmpada inicialmente não é o que está aqui, o que está saindo daqui. É o que já estava aqui sob influência do campo elétrico. É o campo elétrico que vai transmitir a energia por esses elétrons. Por esse circuito, desculpa. Então vamos ler as alternativas que a gente tinha e ver qual que é a correta. O fluido elétrico se desloca no circuito. Não. Primeiro que fluido elétrico nem é um termo que se usa. E segundo, como eu falei agora, demora para que os elétrons percorram todo esse caminho. As cargas negativas móveis atravessam o circuito. Também não, como eu falei, é uma coisa que demora. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. Não, realmente a bateria libera as cargas móveis, mas não é isso que faça com que seja rápido, né? D, o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito, então é a alternativa correta, é o que a gente falou agora. E E, as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Não, né? Não é isso. Então, a alternativa correta para a questão 63 é a D. Agora, a próxima questão de física que a gente tinha aí no nosso simulado era a questão 67, que tinha ali uma tabelinha que eu vou botar no quadro. Então, a gente tem aqui uma tabelinha de tensões e correntes para cada equipamento. Um chuveiro de 220 volts com 20 amperes, uma lâmpada incandescente de 127 volts com 1,5 amperes, e um ferro de 127 volts com 8 amperes. Na prova vocês ficaram sem essa tabelinha, mas eu passei no quadro e eu notei que estava faltando a pergunta também. Mas era intuitivo ali, né, que ele estava querendo saber quais eram as maiores resistências. Então era RL para a resistência da lâmpada, RF para a resistência do ferro e RC para a resistência do chuveiro. Caso alguém tenha errado porque não entendeu isso, tranquilo, no Enem vai estar lá a questão certinha. Mas o nosso simulado acabou faltando. Então, basicamente, o que tínhamos que fazer aqui era calcular qual a resistência para cada um deles. Para isso, a gente tem a nossa fórmula, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Se eu pegar cada uma dessas tensões e dividir pela corrente, eu vou ter que a resistência do chuveiro é de 11 ohm. A resistência da lâmpada é mais ou menos 94, e aí não precisava ficar fazendo a conta com muitas casas decimais, não tinha essa necessidade. E a resistência do ferro é de mais ou menos 15 ohm. Com isso, a gente chegava na resposta da alternativa E, que a resistência da lâmpada é a maior de todas, depois a do ferro
depois a do chuveiro. Simples assim. Agora, a questão 69. Era uma questão que ela parecia difícil olhando, mas ela é extremamente simples, quase não precisa fazer conta. E vocês vão ver o quão tranquilo é resolver ela, tá? Eu até copiei aqui no quadro o esquema que a gente tem aqui na prova, porque eu vou riscar nele, mas vamos ler primeiro. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Então está aqui a nossa fonte de tensão. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohm. Aqui eu botei volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohm para construir um divisor de tensão. Então está aqui os nossos resistores de 100 ohm alocados em série, constituindo um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Então, tu pode ligar o aparelho entre cada um desses terminais, entre qualquer combinação deles. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Pessoal, vamos lá então. Se a gente tem 4 resistores ligados em série, isso significa que a mesma corrente passa por todos, porque eles estão ligados em série. Se eles têm a mesma resistência, a queda de tensão em cada um é a mesma. Se num terminal da bateria eu tenho 12 volts e no outro terminal eu tenho 0 volts, significa que esses 12 volts são a diferença de tensão entre todos esses resistores. Então, e caiu a mesma coisa entre cada um. Então, se eu tenho uma queda total de 12 volts dividido por 4 resistores, cada resistor tem uma queda de 3 volts. Então, se aqui é o polo negativo, aqui eu vou ter 0 volts, 3 volts, 6 volts, 9 volts e 12 volts. Então, eu já sei a voltagem de tudo praticamente sem fazer conta. Agora, ele quer ligar um equipamento que opera em 9 volts. Como é que eu faço isso? Eu ligo o equipamento nos terminais E e B. Pronto, eu tenho uma diferença de 0 até 9 volts. Então, a resposta é entre terminais B e E. Aí a gente fica com 2 alternativas, a B e a D. Agora ele quer saber qual o valor da intensidade da corrente. Beleza? A gente vai usar de novo a nossa fórmula. U é igual a R vezes I. Então, I é igual a U sobre R. Vou fazer aqui no cantinho. I é igual a 9 volts. Não precisava nem ter resolvido a outra parte da questão para conseguir resolver essa parte aqui. 9 volts dividido por 10 kΩ. O que é 1 kΩ? É 1 vezes 10 na 3 ohm. É 10 kΩ, né? Então é 10 vezes 10 na 3 ohm. Então a corrente é igual a 9 volts. Isso aqui eu posso juntar em 10 na 4. Como está dividindo, vai passar multiplicando como 10 na menos 4 ohm. Como a nossa resposta é em miliohm, eu tenho que deixar 10 na menos 3 aqui. Então eu vou fazer essa transformação. I é igual a 0,9. Então 1 desse 10 dividido aqui, eu já dividi pelo 9 por ele. Então ficou 0,9 vezes 10 na menos 3 ohm. Que é a mesma coisa que 0,9. Lembra que 10 na menos 3 é miliohm. Desculpa, estou falando ohm aqui é ampere, né? A gente está falando de corrente. Então, pronto. A corrente é 0,9 miliampere, alternativa D. Agora, a próxima questão de física que a gente tem é a questão 71. Essa sim poderia ser uma questão um pouquinho mais difícil. Eu vou apagar o quadro aqui para botar o desenho, para a gente poder resolver ela, mas vocês vão ver que é mais simples do que parece. Então aqui eu copiei o desenho que está ali na prova, basicamente. Vamos ler a questão, mas não adianta. É uma questão que ela é um pouquinho mais difícil, sim. Mas, se vocês olhassem com atenção, ela tem um facilitador,
em que, resolvendo a primeira parte dela, você já conseguia encontrar a resposta. Nós vamos ler ela junto, então. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicado pelas letras O, A, B e C. Então está aqui O, A, B e C, cada um deles é um semáforo. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Então a gente sabe que aqui tem 500, aqui tem 500, 500. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. Então eu já vou anotar aqui a minha aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado, e a minha velocidade final, 72 km por hora. E a partir daí prossegue com velocidade constante. Beleza? Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-lo, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Então vamos pensar no que está acontecendo aqui, tá? A gente tem 500 metros entre cada semáforo. E a gente quer que a 100 metros do semáforo ele fique verde. Então o que a gente precisa descobrir? Quanto tempo ele levou para viajar esses 400 metros? Depois a gente precisaria descobrir quanto tempo ele levou para chegar até nesse ponto aqui que fica a 100 metros do semáforo B. Mas vocês vão ver que a gente nem precisa calcular isso, tá? A gente só precisa se preocupar com essa parte. Então o que aconteceu? Ele saiu do repouso no semáforo O, aqui está o nosso carrinho. Ele veio com aceleração até um ponto X, que eu não sei onde é, e depois prosseguiu com velocidade constante. Então é isso que a gente precisa calcular. Aí um ponto importante, a gente tem a nossa velocidade final aqui em km por hora e a aceleração em metros por segundo. Então eu vou converter a minha velocidade para metros por segundo, que é muito mais fácil do que converter a aceleração para km por hora. Para converter de km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. 72 dividido por 3,6, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que dá 20 metros por segundo. Então essa é a minha velocidade final. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular quanto tempo ele levou para chegar nessa velocidade final. Então a gente tem a nossa fórmula V é igual a V0 mais AT. V0 a gente sabe que é 0, né? Ele partiu do repouso. E V, a gente sabe que é 20, é a velocidade final. Então 20 é igual à aceleração, que é 1, vezes o tempo. Então o tempo é 20 segundos. Então eu já sei que ele levou pelo menos 20 segundos para chegar na velocidade máxima. Que aí ele vai manter constante depois. Agora eu preciso saber qual foi a distância que ele percorreu nessa aceleração para eu conseguir calcular quanto tempo ele levou em velocidade constante para chegar naquela distância de 100 metros do semáforo A. Então a fórmula que a gente vai usar é ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. V0 a gente sabe que é 0, então isso aqui vai zerar. ΔS é igual a aceleração é 1, tempo é 20, 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2. Então, meu ΔS dá 400 dividido por 2, que é 200 metros. Então, eu sei que ele passou 200 metros acelerando. Se eu quero saber quanto tempo ele levou para percorrer 400 metros, então eu preciso calcular agora quanto tempo ele levou para percorrer os outros 200 metros, né? Que ele percorreu em velocidade constante. Se ele percorreu em velocidade constante, é só eu pegar a minha distância, né, meu ΔS, e dividir pela velocidade. Então eu vou ter que esse meu tempo aqui vai ser tempo igual a 200 metros, que foi o que sobrou, dividido pela minha velocidade, que é 20 metros por segundo. Isso vai me dar 10 segundos. Agora o meu tempo total é o tempo que ele passou acelerando, mais o tempo em velocidade constante. Isso me dá 30 segundos totais, até ele chegar numa distância de 100 metros do semáforo A. Agora, se a gente olhar as alternativas, só tem uma alternativa que é de 30 segundos.
Então eu nem precisaria calcular os outros se eu tiver muita certeza do que eu fiz. O ideal, se tiver tempo, é calcular os outros para poder conferir, né? Você pode ver que qualquer um das alternativas da resposta certa não se repete. Então qualquer um que vocês calculassem, vocês conseguiriam chegar na resposta. Então, se vocês conseguissem calcular os outros, vocês conseguiriam garantir mais a questão. Mas fazendo o primeiro, já dava para cravar ali que é a alternativa D. Agora a nossa próxima questão é a questão 74, uma questão barbadinha. Eu vou apagar aqui porque eu vou precisar do quadro também e a gente já fala dela. Vamos lá então, pessoal. O motorista faz uma viagem de 100 km partindo da cidade A até a cidade B. Então já vamos desenhar aqui o nosso trajeto. Da cidade A até a cidade B, a gente tem 100 km. Então tá, já vamos organizando nossos dados. Nos primeiros 30 km, a velocidade média na qual esse motorista viajou foi de 90 km por hora. Então a gente já tem um trecho aqui de 30 km a 90 km por hora. Mas não vamos sair calculando nada ainda porque a gente não sabe o que precisa. No segundo trecho, de 40 km, a velocidade média foi de 80 km por hora. Então aqui tem outro trecho de 40 km a 80 km por hora. Beleza? Agora, suponha que a viagem foi realizada em 1 hora e 30 minutos. Então nosso tempo total, 1 hora e 30 minutos. Beleza? A velocidade média do motorista em quilômetros por hora no último trecho da viagem foi de... Então ele quer saber a velocidade média nesse trecho aqui. O que eu já tenho desse trecho aqui? A distância, né? Se o total é 100 km, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 30, 40 mais 30 dá 70. Então esse trecho aqui tem que ser de 30 km. E eu tenho o tempo total de viagem e os tempos parciais eu consigo calcular. E aí eu consigo calcular o tempo desse trecho e chegar na velocidade média. Então vamos calcular o tempo de cada trecho. Primeiro, vou calcular aqui o tempo do trecho A. 30 km a 90 km por hora vai dar 30 dividido por 90. Isso me dá, eu corto o zero aqui, simplifico por 3, isso me dá 1/3 de hora. 1 hora tem 60 minutos, isso vai me dar 20 minutos de viagem. Agora o tempo no trecho B é 40 km dividido por 80 km por hora. Eu corto esse zero, isso aqui me dá 1/2 de hora, que é igual a 30 minutos. Então o meu tempo de A mais B é igual a de 50 minutos. E o meu tempo total de viagem é de 1 hora e 30. Então 1 hora e 30, se eu tirar 50 minutos, meu tempo do trecho C, é de 40 minutos. Se 1 hora tem 60 minutos, 1/3 de hora é 20 minutos, 40 minutos são 2/3 de hora. Então eu já vou escrever aqui que vai facilitar. 2/3 de hora. Agora eu quero calcular a velocidade média. Velocidade média é igual a 30 km por hora dividido por 2/3 de hora. Então vai ficar 30 vezes 3 dividido por 2, igual a 90 dividido por 2, 45 km por hora. Alternativa A. Essa aqui era bem simples, era só lembrar das fórmulas de velocidade média. Questão de MRU, para vocês verem que cai sim no Enem. Agora a próxima questão era a questão 75, que é uma questão bem teórica. Então vamos ler ela junto. Ao soltar o martelo em uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, de 1564 a 1642, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Na demonstração, o astronauta deixou cair, no mesmo instante e de uma mesma altura, um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas.
Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais. Então a gente falou exatamente desse exemplo na aula, né? Tu solta duas coisas, se não considerar a resistência do ar, elas caem no chão ao mesmo tempo. Por quê? Todas as alternativas, tirando a correta, envolviam alguma medida que é relacionada à massa. Inércia a gente nem chegou a estudar, mas ela é básica, a gente estudou só na questão de lei de Newton, né? Mas a inércia nesse sentido aqui é a massa vezes a velocidade. Impulsos a gente também não chegou a estudar, mas está relacionado à inércia. Trabalho a gente chegou a estudar, né? O trabalho seria a diferença de energia naquele objeto, que depende da massa, né? Porque vai depender da energia potencial. E tem a outra alternativa que é a própria energia potencial, que depende da massa também. Então a única que não depende da massa ali é a aceleração. Lembra que a gente falou que na Terra, por exemplo, todos os objetos têm uma aceleração da gravidade aproximadamente de 10 metros por segundo ao quadrado. No caso aqui não é na Terra, é em outro planeta, outro astro. Mas mesmo assim, a aceleração dos dois objetos é igual. Então, alternativa D, acelerações. Agora, questão 76. Essa questão a gente falou exatamente na aula. Eu falei da caneta, lancei a caneta para cima, a gente falou muito dela. Então, espero que tenham acertado. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para grandezas cinemáticas. Então a gente tinha as possibilidades ali da velocidade ser diferente de 0 ou igual a 0, sendo diferente de 0 para cima ou para baixo. A aceleração podia ser diferente de 0 ou igual a 0 e sendo diferente de 0 para cima ou para baixo. Grandezas com módulo nulo não tem sentido definido, por isso que está como indefinido ali. Ele solicita aos alunos que analisem a grandeza cinemática no instante que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. A escolha que responde à combinação correta é... Então lembre que a gente demonstrou na aula, né? A questão da caneta. Joga a caneta para cima e pega de volta. E assim como na aula, eu deixei ela cair. O que acontece? Quando a caneta está no ponto mais alto, ela para. Lembre que a gente falou na aula que a velocidade está relacionada ao que está acontecendo agora e a aceleração está mais relacionada ao futuro, a para onde aquilo está indo no futuro. Se a caneta estava subindo e ela começa a descer, em algum momento ela parou, porque ela estava com a velocidade para cima e na volta com a velocidade para baixo. Ou seja, ela teve que trocar a velocidade dela para cima para baixo. Em algum momento ela teve que ter uma velocidade zero. Esse momento é o ponto mais alto da trajetória. Quando ela chega lá em cima, a velocidade é zero. Então a gente já sabe aqui na nossa questão que a velocidade tem que ser zero. E, como está meio que descrito na própria questão anterior, que a gente falou, tudo que está na Terra tem uma aceleração para baixo, para o centro da Terra, de 10 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos. Então, no ponto mais alto, a velocidade era zero e a aceleração era para baixo. Resposta alternativa C, V igual a zero e A diferente de zero para baixo. Agora, a próxima questão de física que a gente tinha era a questão 81. Essa questão está com o gabarito errado. Não sei se vocês receberam o gabarito já, mas está com o gabarito errado. Mas a gente corrige isso aí sem problema. Essa é questão de cálculo, então eu vou apagar o nosso quadro. Vamos ler a questão então. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilos, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Essa questão tinha várias formas de fazer, né? A gente tem aquela forma do trabalho igual a força vezes deslocamento. Mas qual era a forma mais fácil? Se ele estava parado e depois ele estava correndo, se ele estava correndo no final, ele tinha uma energia cinética, né? Lembre-se, tem uma velocidade, tem uma energia cinética. O trabalho dele foi transformado em corrida. Então, o trabalho realizado é, basicamente, a energia cinética dele naquele ponto. Ele não tinha a energia,
e no final ele tinha. Então essa diferença é o trabalho. Então é só a gente calcular qual é a energia cinética dele no momento que a questão está pedindo, né? Que é quando ele está a 12 metros por segundo. Então a nossa fórmula é energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Energia cinética é igual a massa dele, que é de 90 quilos, vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade é 12 ao quadrado, sobre 2. Energia cinética é igual a 90 vezes 144 sobre 2. Aí, fazendo essa continha aí, na prova vocês podiam fazer com mais calma, vocês vão chegar a 6.480 joules. A questão pede ali em 10 na 3 joules, né? Então vamos transformar em 10 na 3. Desloca 3 caras para cá. 1, 2, 3. 6,48 vezes 10 na 3 joules. E aí ela pede qual é a alternativa mais próxima disso, que é 6,5 vezes 10 na 3 joules, a alternativa B. No gabarito está a alternativa D, mas depois eu vou mudar. Agora a próxima questão é a questão 83, que era bem parecida com... tinha a ver com essa outra, que é o seguinte: determinado atleta usa 25% da energia cinética obtida na corrida para realizar um salto em altura sem vara. Se ele atingiu a velocidade de 10 metros por segundo, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura atingida em razão da conversão de energia cinética em potencial gravitacional é a seguinte. Essa questão, se vocês souberem as fórmulas, é uma questão bem simples. Poderia confundir um pouco o fato de não ter a massa, mas vocês vão ver que não precisa. Primeiro vamos ver a questão da energia cinética dele. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Beleza. Qual a energia cinética a gente tem aqui? Ele atingiu uma velocidade de 10 metros por segundo. Eu não tenho a massa, então eu vou deixar como um m. Vou deixar como uma incógnita. M vezes 10 metros por segundo ao quadrado vai me dar 100. Então m vezes 100 dividido por 2. Minha energia cinética é igual a 50 vezes a massa. Não sei qual é a massa, eu vou deixar m. Agora ele quer saber a altura atingida. Para conseguir calcular essa altura atingida, ele vai converter, ele mesmo está falando, ele usa 25% de energia cinética para converter em energia potencial. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes altura. Massa eu não sei, eu vou deixar m. A gravidade eu tenho ali é 10, né? E a altura que eu quero descobrir eu vou deixar h. Então, a minha energia potencial no final vai ser 10 vezes m vezes h. Agora eu sei que 25% disso é igual a isso, né? Ele converteu 25% disso em isso. 25% é 1/4. Então, 1/4 vezes 50 vezes m é igual a 10 vezes m vezes h. Eu tenho m dos dois lados, então eu consigo cortar o m. E é por isso que o m não faz diferença, por isso que não tem a massa. Agora eu vou isolar o h, vou passar o 10 para o outro lado dividindo. Vai ficar 50 dividido por 4 vezes 10, que passou dividindo. 50 sobre 40. Corta o zero. 5 sobre 4 vai dar 1,25 metros, nos dando a alternativa B. Agora, a outra questão de física que a gente tinha, que é a última questão de física. Agora, a questão 84, que é a nossa última questão de física, uma questão de tração, que a gente estudou bastante em aula, a gente fez um exercício bem legal sobre isso. Era uma questão, se vocês lembrassem mais ou menos como fazia, era simples. Então eu vou apagar o quadro para a gente poder fazer. Vamos aí a questão. Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. Adota-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força de tração do barbante tem intensidade igual a... Então eu vou fazer um desenhozinho aqui para exemplificar a questão e facilitar para a gente. Então a gente tem o chão, o bloco de 20 kg e um barbante puxando com uma força de tração. E a gente tem o nosso atrito atuando sempre contrário à tendência de movimento, né? Então a força de atrito.
Primeira coisa que a gente pode fazer, a gente sabe a aceleração e a gente sabe a massa. Então a gente pode calcular a força resultante, né? Lembre? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então a minha força resultante vai ser igual a massa, 20 quilos, vezes a minha aceleração, que é 2, é isso? 2. A minha força resultante é igual a 40 Newton. A minha força resultante é a soma das forças que eu tenho aqui envolvidas. Então, a minha força resultante vai ser a tração menos a força de atrito. E isso é igual a 40 newtons. Então tá, a gente já sabe que tração menos força de atrito é igual a 40 newtons. Se eu descobrir a minha força de atrito, eu descubro a minha tração. Como é que eu calculo força de atrito? Força de atrito é igual a normal vezes coeficiente de atrito. Atrito dinâmico, isso não é questão, não diz, mas fica implícito porque está dizendo que tem uma aceleração, então tem movimento, é atrito dinâmico. Como é que eu calculo a minha normal nesse caso? Como é uma reta horizontal, é simplesmente a reação ao peso. Então a minha força normal vai ser igual ao peso, que é igual a 20 vezes a gravidade, que é 10, 200 newton. Então a minha força de atrito é igual a 200 newton vezes o meu coeficiente de atrito, que é 0,25, que é 1/4. Isso me dá 50 newtons. Então eu tenho que tração menos 50 newtons é igual a 40 newtons. Vou passar o 50 para o outro lado, vai ficar positivo. 40 mais 50 é igual a 90 newtons. O que me dá a alternativa E, 90 newtons. E essa foi a nossa prova de física do nosso simulado. Qualquer dúvida, vocês podem levar na nossa próxima aula, ou podem me chamar também. Se por acaso alguém que não é do curso estiver assistindo isso, pode deixar aí nos comentários também. E é isso, obrigado. Nos falamos em breve.